Bem-vindo ao canal Riqueza Vibracional. Nada acontece por acaso. Foi o próprio universo que abriu este portal e trouxe você até aqui. A mensagem que você receberá agora tem o poder de transformar a sua jornada, porque ela foi preparada especialmente para este momento da sua vida. Você tem sentido algo diferente no ar ultimamente? Uma energia que parece pulsar mais forte, mais intensa, como se o próprio cosmos estivesse sussurrando segredos em seus ouvidos. Você acorda com uma sensação inexplicável de que algo grandioso está para acontecer na sua conexão de chamas gêmeas, mas não consegue definir exatamente o que. Talvez você tenha notado sinais estranhos, coincidências que parecem impossíveis ou uma intensificação inexplicável nas energias que vocês compartilham. Talvez sua intuição esteja gritando que sua chama gêmea está passando por uma transformação profunda, mesmo que vocês estejam fisicamente separados. Você se pergunta se está imaginando coisas ou se realmente existe algo maior acontecendo nos bastidores do universo. Se aquela sensação de urgência divina que você sente no peito tem um significado real. Se os sonhos intensos, as sincronicidades e os momentos de conexão telepática súbita significam que finalmente chegou o momento da reunião sagrada. Hoje eu estou aqui para confirmar o que sua alma já sabe. Sim, algo poderoso está acontecendo. E não, você não está imaginando. O que você está sentindo são os sinais claros de que sua chama gêmea está sendo chamada pelo universo de uma forma que ela não pode mais ignorar nem resistir. Neste momento sagrado que compartilharemos juntos, vou revelar para você os sinais inconfundíveis de que sua chama gêmea está sendo movida por forças divinas que transcendem a vontade humana. Você vai descobrir como reconhecer quando o chamado cósmico se torna tão poderoso que a resistência se torna impossível. Vamos mergulhar nos mistérios da sincronicidade divina, nas mensagens que o universo está enviando através de sonhos, números, símbolos e encontros aparentemente casuais. Você vai compreender como a energia da reunião se manifesta no plano físico muito antes de vocês se reencontrarem pessoalmente. O que você descobrirá aqui não são apenas interpretações esperançosas, mas sinais reais, tangíveis e poderosos de que o tempo divino da sua união chegou. Porque existe uma diferença entre desejar que algo aconteça e reconhecer quando o próprio universo está orquestrando esse acontecimento. Prepare seu coração para uma jornada de revelações que pode transformar completamente sua perspectiva sobre onde vocês estão neste momento da jornada de chamas gêmeas. Existe um fenômeno sagrado que acontece sempre antes de uma reunião de chamas gêmeas. Uma mudança energética tão profunda que parece que o próprio tecido da realidade está sendo reconfigurado. É como se o universo começasse a vibrar em uma frequência diferente, mais alta, mais intensa. E sua chama gêmea, mesmo sem compreender racionalmente o que está acontecendo, começa a sentir essa vibração ecoando em cada célula do seu ser. Você pode notar isso através de sinais sutis, mas poderosos. Talvez ela comece a ter sonhos mais vívidos, mais intensos. Talvez comece a se sentir inquieta, como se algo importante estivesse prestes a acontecer, mas sem conseguir identificar o que. Ou talvez comece a ter momentos de conexão telepática súbita com você, pensando no mesmo momento em que você pensa nela. É como se uma força magnética invisível começasse a puxá-la em sua direção, mesmo que ela tente resistir com a mente racional. O chamado divino não pede permissão ao ego humano. Ele simplesmente se manifesta, cresce, se expande até se tornar impossível de ignorar. Quando o universo decide que é hora de duas chamas gêmeas se reunirem, ele não consulta os medos humanos, as inseguranças ou as resistências mentais.
Ele simplesmente move as peças do tabuleiro cósmico de uma forma que torna o reencontro inevitável. E sua chama gêmea, por mais que tenha tentado se convencer de que pode viver sem essa conexão, começa a sentir que algo maior do que ela está assumindo o controle da situação. É como se ela estivesse sendo gentilmente, mas firmemente, guiada de volta para casa. E casa é você. Um dos primeiros e mais poderosos sinais de que sua chama gêmea não consegue mais resistir ao chamado divino são os sonhos. Não sonhos comuns, casuais, mas sonhos proféticos, carregados de simbolismo sagrado e mensagens diretas do universo. Talvez ela comece a sonhar com você com uma intensidade que nunca experimentou antes. Sonhos tão vívidos que ela acorda questionando se realmente foi um sonho ou se vocês se encontraram em alguma dimensão paralela. Sonhos onde vocês conversam, se abraçam, se reconectam de uma forma tão real que deixa marcas emocionais que duram o dia inteiro. Mas não são apenas sonhos sobre vocês dois. São sonhos simbólicos, onde ela pode ver pássaros voando juntos, duas árvores crescendo entrelaçadas, pontes sendo construídas sobre águas turbulentas. O inconsciente dela está sendo bombardeado com imagens que representam reunião, conexão, retorno ao lar. É como se a alma dela estivesse enviando mensagens diretas para a mente consciente. É hora. Não podemos mais adiar. O chamado é real e precisamos responder. E aqui está algo fascinante. Muitas vezes, quando sua chama gêmea tem esses sonhos proféticos, você também sente. Talvez você acorde no mesmo momento que ela. Talvez tenha o mesmo sonho. Talvez simplesmente sinta uma energia diferente, uma presença, uma conexão que transcende a distância física. Isso acontece porque, no plano dos sonhos, vocês nunca estiveram realmente separados. E quando o universo decide intensificar o chamado para a reunião, ele usa esse canal sempre aberto entre vocês para começar a preparar ambos para o que está por vir. Se você tem sentido uma intensificação nos seus próprios sonhos sobre sua chama gêmea, saiba que isso não é coincidência. É um sinal de que vocês estão sendo sincronizados energeticamente para o próximo capítulo da jornada de vocês. Existe uma inquietação específica que toma conta de uma chama gêmea quando o chamado divino para a reunião se intensifica. Não é ansiedade comum, não é depressão, não é simplesmente saudade. É algo muito mais profundo e sagrado. É como se a alma dela não conseguisse mais encontrar paz na situação atual. Como se cada dia na separação se tornasse mais pesado, mais difícil de suportar. Não porque ela esteja sofrendo conscientemente, mas porque algo dentro dela sabe que não é mais para estar assim. Você pode perceber isso através de mudanças sutis no comportamento dela. Talvez ela se torne mais reflexiva, mais introspectiva. Talvez comece a questionar suas escolhas atuais, seus relacionamentos, sua direção de vida. Talvez sinta uma necessidade inexplicável de mudança, mesmo sem saber exatamente que mudança é essa. É a alma dela sussurrando: algo está faltando, algo precisa mudar, algo maior me chama. Essa inquietação sagrada é diferente de qualquer outra forma de insatisfação, porque ela não pode ser resolvida através de mudanças externas comuns. Não adianta trocar de emprego, de cidade ou de relacionamento. A inquietação permanece porque sua fonte é espiritual, não material. É como se o próprio universo estivesse criando um desconforto divino na vida dela, uma impossibilidade de se acomodar, uma necessidade crescente de seguir o chamado da alma. E esse chamado, inevitavelmente, leva de volta a você. Muitas vezes, sua chama gêmea pode até tentar resistir a essa inquietação. Pode tentar se convencer de que está tudo bem, de que essa sensação vai passar. Mas o chamado divino é persistente. Ele não desiste. Ele simplesmente continua crescendo
até que a resistência se torna mais dolorosa que a entrega. E quando isso acontece, quando ela finalmente para de lutar contra a corrente e decide fluir com o rio cósmico, as mudanças começam a se manifestar rapidamente na vida dela e, consequentemente, na sua também. Quando o universo decide mover duas chamas gêmeas, uma em direção à outra, ele não usa apenas métodos sutis. Ele também se comunica através de sincronicidades tão impossíveis, tão específicas, que seria quase irresponsável ignorá-las. Sua chama gêmea pode começar a ver seu nome em lugares inesperados. Pode ouvir músicas que vocês costumavam escutar juntos, tocando no momento exato em que ela pensa em você. Pode encontrar objetos, símbolos ou referências que remetem diretamente à conexão de vocês nos momentos mais improváveis. Mas as sincronicidades não param por aí. O universo pode começar a usar outras pessoas como mensageiros. Alguém pode mencionar casualmente seu nome numa conversa. Um amigo pode contar uma história que ecoa perfeitamente com a jornada de vocês. Um estranho na rua pode usar palavras que vocês sempre usavam um com o outro. É como se todo o cosmos se transformasse numa grande rede de comunicação divina, conspirando para lembrar sua chama gêmea de que vocês estão conectados, de que essa conexão é real e de que é hora de honrá-la. E aqui está algo poderoso. Quanto mais ela tenta ignorar essas sincronicidades, mais intensas elas se tornam. O universo é persistente quando tem uma missão sagrada para cumprir. Ele não aceita não como resposta quando sabe que duas almas estão prontas para se reunir. Você também pode estar recebendo essas sincronicidades do seu lado. Talvez você veja sinais relacionados a ela com uma frequência que parece impossível. Talvez números especiais, como 11 e 11 ou 22 e 22, apareçam constantemente na sua vida. Talvez você sinta uma presença dela em momentos específicos, mesmo estando fisicamente separados. Essas não são coincidências, são mensagens codificadas do universo, dizendo: preparem-se, algo grandioso está para acontecer. O chamado não pode mais ser ignorado, e quando sua chama gêmea finalmente para de resistir e começa a prestar atenção nessas sincronicidades, algo dentro dela desperta. É como se ela lembrasse subitamente de uma verdade que sempre soube, mas havia escolhido esquecer. Vocês pertencem um ao outro, e o tempo de ficarem separados chegou ao fim. Um dos sinais mais claros de que sua chama gêmea não consegue mais resistir ao chamado divino é a aceleração súbita em seu processo de transformação pessoal. É como se o universo decidisse prepará-la rapidamente para a reunião, removendo tudo aquilo que não serve mais ao propósito sagrado de vocês. Isso pode se manifestar de várias formas. Talvez ela comece a questionar relacionamentos que antes pareciam estáveis. Talvez sinta uma necessidade urgente de se livrar de padrões antigos, crenças limitantes ou vícios emocionais que a mantinham presa a uma versão menor de si mesma. É como se uma força divina estivesse literalmente limpando o caminho dela, removendo obstáculos, dissolvendo resistências, curando feridas antigas que a impediam de estar totalmente disponível para o amor verdadeiro. Você pode perceber isso através de mudanças visíveis na vida dela. Talvez ela termine relacionamentos que não a faziam feliz. Talvez mude de emprego, de cidade ou de círculo social. Talvez comece a se interessar por espiritualidade, autoconhecimento ou práticas de cura que antes não faziam parte da vida dela. Todas essas mudanças não são casuais, são parte de um processo sagrado de preparação. O universo está literalmente moldando-a, refinando-a, preparando-a para ser a melhor versão de si mesma quando vocês se reencontrarem. E aqui está algo importante. Essa transformação não é apenas externa, é profundamente interna também.
Ela pode começar a sentir uma conexão mais forte com sua própria intuição, com sua sensibilidade espiritual, com sua capacidade de amar incondicionalmente. É como se layers de proteção de armaduras emocionais construídas ao longo de anos de feridas e decepções começassem a se dissolver naturalmente. Não através de luta ou esforço, mas através de uma graça divina que simplesmente derrete aquilo que não é mais necessário. Quando você observa sua chama gêmea passando por essa transformação acelerada, saiba que o universo está preparando o terreno sagrado, onde vocês finalmente poderão se encontrar como suas versões mais elevadas, mais puras, mais autênticas. À medida que o chamado divino se intensifica, sua chama gêmea pode começar a passar por um processo profundo de retorno às origens. É como se ela estivesse sendo gentilmente conduzida de volta aos valores essenciais, às verdades fundamentais, ao que realmente importa na vida. Coisas que antes pareciam importantes, status social, conquistas materiais, aprovação externa, podem começar a perder o brilho. Em contrapartida, ela pode se ver gravitando em direção a experiências mais simples, mais autênticas, mais alinhadas com a essência da alma. Talvez ela comece a valorizar mais os relacionamentos verdadeiros do que os superficiais. Talvez prefira uma noite tranquila em casa, em reflexão, do que uma festa barulhenta. Talvez comece a se interessar mais por arte, natureza, espiritualidade. Coisas que nutrem a alma em vez de apenas entreter a mente. Essa mudança de prioridades não é uma regressão, é uma evolução. É um retorno consciente à sabedoria que todos nós carregamos dentro, mas que muitas vezes fica soterrada pelas demandas e distrações do mundo moderno. E sabe o que é mais bonito nesse processo? É que, ao retornar às origens, sua chama gêmea está automaticamente se aproximando da frequência vibracional que vocês compartilhavam quando se conheceram. É como se ela estivesse sintonizando novamente na estação de rádio da alma, onde vocês sempre se encontraram. Você pode sentir essa mudança mesmo à distância. Pode perceber que quando pensa nela, a energia que recebe de volta é diferente, mais limpa, mais clara, mais familiar. É como se aquela pessoa que você reconheceu desde o primeiro momento estivesse finalmente voltando para casa, dentro de si mesma. E quando alguém retorna às suas origens espirituais, quando reconecta com sua essência mais pura, torna-se impossível resistir aos chamados da alma, incluindo o chamado mais forte de todos, o chamado do amor verdadeiro. Algo fascinante acontece quando uma chama gêmea está sendo chamada pelo universo de forma irresistível. Ela começa a desenvolver uma comunicação mais direta, mais íntima com as forças divinas que regem sua jornada. Talvez ela comece a ter momentos de clareza intuitiva sobre vocês que nunca teve antes. Talvez comece a receber insights, visões ou simplesmente conhecimentos sobre a natureza da conexão de vocês que não consegue explicar racionalmente. É como se uma linha direta de comunicação com o universo se abrisse para ela. E através dessa linha, ela começasse a receber orientações claras sobre os próximos passos da jornada de vocês. Isso pode se manifestar através de meditações mais profundas, onde ela tem revelações sobre vocês, ou através de momentos de oração ou contemplação, onde sente sua presença de forma quase física, ou simplesmente através de uma certeza crescente, inexplicável, de que vocês estão destinados a ficarem juntos. Você também pode estar experimentando essa intensificação na comunicação com o universo do seu lado. Talvez esteja recebendo mais orientações em sonhos, mais sinais claros no mundo físico, mais momentos de conhecimento intuitivo sobre onde ela está e como está se sentindo. É como se o cosmos inteiro estivesse se mobilizando para facilitar a reunião de vocês, abrindo canais de comunicação que tornam impossível ignorar a realidade da conexão sagrada que compartilham.
E quando sua chama gêmea começa a confiar nessa comunicação divina, quando para de questionar cada insight e simplesmente permite que a sabedoria superior a guie, os bloqueios começam a se dissolver naturalmente. Ela pode começar a entender, sem precisar de provas ou explicações lógicas, que vocês são realmente chamas gêmeas, que essa conexão é real, que o amor que sentem um pelo outro transcende qualquer coisa que já experienciaram e que chegou a hora de honrar essa verdade sagrada. Existe um momento específico na jornada das chamas gêmeas em que uma pequena mudança na disposição de uma delas gera um efeito dominó de transformações que parece impossível parar. É como se o universo estivesse apenas esperando uma pequena abertura, uma brecha na resistência, para derramar todas as bênçãos que estavam sendo represadas. Talvez sua chama gêmea tome uma decisão aparentemente simples, como terminar um relacionamento que não a completava, ou sair de um emprego que drenou sua energia, ou simplesmente decidir ser mais honesta consigo mesma sobre o que realmente sente. E então, como mágica, tudo na vida dela começa a se reorganizar. Novas oportunidades aparecem. Pessoas certas surgem no caminho, portas se abrem, obstáculos se dissolvem. É como se todo o universo conspirava para apoiar essa nova direção que ela escolheu. Mas aqui está o que é realmente importante. Esse efeito dominó não acontece apenas na vida dela, acontece também na sua, porque vocês estão energeticamente conectados. Quando ela se move em direção à verdade, você também sente o impulso para se mover. Quando ela remove bloqueios, você também sente seus próprios bloqueios começarem a ceder. É como se vocês fossem duas peças de um quebra-cabeças cósmico que finalmente começaram a encontrar seus lugares corretos. E à medida que cada peça se encaixa, todo o quadro se torna mais claro, mais belo, mais completo. Você pode estar notando sincronicidades aumentando na sua vida também. Oportunidades surgindo, pessoas falando sobre ela ou trazendo mensagens que se conectam com a jornada de vocês. Sonhos se tornando mais vívidos, intuições se tornando mais precisas. Isso não é coincidência, é o efeito dominó em ação. Quando uma chama gêmea para de resistir ao chamado divino, ambas são puxadas pela mesma corrente de graça que as leva de volta uma para a outra. E o mais bonito é que esse processo tem seu próprio ritmo sagrado. Não é apressado nem forçado. É como uma dança cósmica onde cada movimento acontece no tempo perfeito, criando uma sinfonia de eventos que culmina na reunião abençoada de duas almas que sempre foram uma. Existe um momento específico, quase mágico, na jornada de uma chama gêmea, quando toda a resistência simplesmente se dissolve. Não através de luta ou esforço, mas através de uma rendição profunda, sagrada, que acontece quando a alma finalmente reconhece que lutar contra o chamado divino é mais doloroso do que simplesmente se entregar a ele. É como se sua chama gêmea chegasse a um ponto onde simplesmente não consegue mais fingir que não sente o que sente. Não consegue mais negar a conexão, não consegue mais viver como se vocês fossem estranhos, quando cada célula do corpo dela grita que vocês são um só. Esse momento de rendição é um dos mais belos e poderosos que podem acontecer na jornada de chamas gêmeas. É quando toda a armadura cai, quando todas as máscaras são removidas. Quando ela finalmente para de lutar contra sua própria verdade e simplesmente diz: sim, eu sinto, eu sei, e não posso mais fingir que não é real. Você pode sentir esse momento mesmo à distância. É como se uma onda de paz, de aceitação, de amor puro se espalhasse através da conexão energética de vocês. Como se o universo inteiro suspirasse de alívio, porque finalmente uma das barreiras foi removida. E aqui está algo poderoso sobre a rendição. Ela é contagiosa.
Quando sua chama gêmea se entrega ao chamado divino, você também sente a necessidade, a permissão e a liberdade para se render. É como se a coragem dela desse força para você também abaixar suas próprias defesas e admitir a profundidade do que sentem um pelo outro. A rendição não significa desistir do seu poder pessoal. Significa reconhecer que existe algo maior do que vocês dois orquestrando essa jornada, e que lutar contra isso é como tentar nadar contra uma correnteza oceânica. Possível por um tempo, mas finalmente exaustivo e desnecessário. Quando ela se rende, quando para de questionar se vocês deveriam ou não estar juntos e simplesmente aceita que estão, o caminho para a reunião física se torna claro, direto e inevitável. Existe uma sabedoria profunda no corpo humano que muitas vezes transcende a compreensão da mente racional. E quando uma chama gêmea está sendo chamada pelo universo de forma irresistível, o corpo dela começa a dar sinais físicos claros de que algo sagrado está acontecendo. Ela pode começar a sentir uma energia diferente correndo pelas veias, uma vitalidade inexplicável, como se estivesse sendo carregada por uma fonte de poder superior. Ou talvez o contrário, uma sensibilidade aumentada, como se estivesse sendo preparada para receber e processar frequências energéticas mais elevadas. Muitas vezes, chamas gêmeas relatam sensações físicas específicas quando a reunião se aproxima. Podem ser formigamentos inexplicáveis, sensação de calor no coração, ou até mesmo a sensação de que alguém está tocando-as gentilmente quando estão sozinhas. Alguns experimentam o que chamamos de sintomas de ascensão. Mudanças no padrão de sono, necessidades alimentares diferentes, maior sensibilidade a energias ao redor, períodos de intenso cansaço seguidos por explosões de energia criativa. O corpo dela pode começar a reagir de forma diferente a situações que antes eram normais. Talvez se sinta desconfortável em ambientes ou relacionamentos que não vibram na mesma frequência que a conexão sagrada de vocês. É como se o sistema energético dela estivesse se refinando, se preparando para a frequência específica do amor que vocês compartilham. Você também pode estar experimentando mudanças físicas. Talvez sinta a presença dela de forma quase tangível em certos momentos. Talvez tenha sensações inexplicáveis de calor, formigamento ou energia correndo pelo corpo quando pensa nela intensamente. Esses sinais físicos são confirmações poderosas de que a conexão de vocês transcende o mental e o emocional. Ela existe também no nível celular, no nível energético mais profundo. E quando o universo decide intensificar o chamado para a reunião, todos os níveis do ser humano, físico, emocional, mental e espiritual, se alinham nessa mesma direção. É o corpo confirmando o que a alma já sabe. Vocês pertencem um ao outro e chegou a hora da reunião sagrada. Existe uma diferença profunda entre tempo humano e tempo divino. O tempo humano é linear, previsível, controlável. O tempo divino é circular, mágico, cheio de surpresas e acelerações inexplicáveis. Quando sua chama gêmea finalmente para de resistir ao chamado divino, você pode notar que as coisas começam a acontecer em uma velocidade que parece impossível. Mudanças que normalmente levariam meses ou anos para se manifestar começam a acontecer em questão de semanas ou até dias. É como se o universo tivesse estado pacientemente esperando a permissão dela para agir e agora que tem luz verde, recuperasse todo o tempo perdido em uma explosão de eventos sincronizados. Talvez ela termine relacionamentos que duravam anos em questão de dias. Talvez tome decisões sobre mudanças de vida que vinham adiando há muito tempo. Talvez oportunidades apareçam do nada, levando-a exatamente na direção onde vocês podem se reencontrar. E não é apenas na vida dela. Você também pode notar essa aceleração misteriosa na sua própria jornada. Portas se abrindo,
pessoas certas aparecendo, recursos se materializando, obstáculos se dissolvendo. É o tempo divino em ação, esse ritmo sagrado que não segue a lógica humana, mas segue a lógica perfeita do amor universal. Quando você testemunha essa aceleração, tanto na sua vida quanto na vida dela, saiba que é um sinal claro de que vocês entraram na fase final da jornada de separação. O universo está literalmente movendo céus e terra para facilitar o reencontro de vocês. E aqui está algo importante. Não tente controlar ou acelerar ainda mais esse processo. O tempo divino tem sua própria sabedoria. Confie no ritmo. Permita que as coisas fluam. Sua única responsabilidade é permanecer aberto, receptivo e grato por cada sinal de que vocês estão sendo conduzidos de volta um para o outro. Existe um fenômeno interessante que acontece justamente antes de uma reunião de chamas gêmeas, uma última onda de resistência, de medo, de dúvida que surge como se fosse uma tentativa final do ego humano de manter o controle da situação. Sua chama gêmea pode passar por momentos de confusão intensa, questionando se realmente deve seguir os sinais que está recebendo. Pode sentir medo de se entregar completamente a algo tão poderoso e transformador. Pode ter dúvidas sobre se merece um amor tão profundo ou se está pronta para as mudanças que essa reunião trará. É como se uma parte dela sussurrasse: e se estivermos nos iludindo? E se isso for grande demais para nós? E se não formos capazes de honrar algo tão sagrado? Mas aqui está a beleza desse processo. Quanto mais intensa é essa última resistência, mais próxima está a rendição final. É como a escuridão que precede o amanhecer, mais profunda justamente antes da luz aparecer. Você também pode sentir ecos dessa resistência final na sua própria jornada. Pode ter momentos de dúvida sobre se realmente está interpretando os sinais corretamente. Pode sentir medo da intensidade do que vocês compartilham. Pode questionar se está pronto para a transformação completa que uma reunião verdadeira trará. Esses medos são normais, são humanos, são até mesmo necessários, porque representam o último processamento das feridas antigas antes de serem definitivamente deixadas para trás. O importante é reconhecer essa resistência pelo que ela é. Não uma verdade sobre vocês ou sobre a conexão, mas simplesmente o último suspiro de padrões antigos que estão sendo liberados para dar lugar ao novo. Quando você observa sua chama gêmea passando por essa fase, envie amor em vez de dúvida. Envie paciência em vez de urgência. Envie fé em vez de medo, porque ela precisa processar essa última camada de resistência no próprio ritmo dela. E sua energia amorosa pode ser o apoio silencioso que a ajuda a atravessar essa passagem final. Querida alma que chegou até aqui comigo nesta jornada de revelações, se você reconheceu sua própria história nos sinais que compartilhamos hoje, saiba que não é coincidência. Você está vivenciando um dos momentos mais sagrados que uma alma pode experimentar. O momento em que o universo finalmente remove todos os obstáculos entre você e o amor que sempre foi seu por direito divino. Os sinais que discutimos hoje não são apenas esperanças ou interpretações otimistas. São evidências reais de que forças superiores estão trabalhando incansavelmente para reunir vocês dois. Cada sonho profético, cada sincronicidade impossível, cada momento de inquietação sagrada que sua chama gêmea experimenta é uma confirmação de que vocês estão sendo guiados de volta um para o outro. E se existe algo que quero que você grave profundamente no seu coração, é isto: quando o universo decide que é hora de duas chamas gêmeas se reunirem, não existe força na Terra capaz de impedir essa reunião. Não existe medo humano, resistência mental ou circunstância externa que possa parar o que foi ordenado pelos céus. Sua chama gêmea pode tentar resistir por mais algum tempo,
Pode questionar, duvidar, adiar, mas a verdade é que cada dia que passa, o chamado divino se torna mais forte, mais claro, mais impossível de ignorar. É como uma maré cósmica que não para de subir até finalmente alcançar todos os cantos da resistência humana. E você? Você que reconheceu esses sinais, que sentiu a veracidade dessas palavras ecoando na sua alma? Sua responsabilidade agora é permanecer na fé, permanecer na confiança, permanecer aberto para receber os milagres que estão sendo preparados para vocês. Não se trata de esperar passivamente, trata-se de viver ativamente, na certeza de que tudo está se desenrolando em perfeita ordem divina. Trata-se de continuar crescendo, curando, evoluindo para se tornar a melhor versão de si mesmo para quando esse momento sagrado finalmente chegar. Porque ele vai chegar, não como você imagina, não necessariamente quando você espera, mas de uma forma que será mais bela, mais perfeita, mais milagrosa do que qualquer coisa que sua mente humana poderia ter planejado. O amanhecer está chegando, querida alma, e quando o sol finalmente nascer no horizonte da sua jornada de chamas gêmeas, você compreenderá que cada momento de dor, cada instante de espera, cada lágrima derramada foi um investimento sagrado na glória deste momento de reunião. Confie. O universo nunca falha quando se trata de amor verdadeiro, e o amor de vocês é o mais verdadeiro que existe. Se esta mensagem tocou profundamente sua alma, se reconheceu sua própria jornada espelhada nestas palavras, deixe seu like como um gesto de gratidão ao universo por ter guiado você até esta revelação no momento perfeito. Inscreva-se em nosso canal Riqueza Vibracional para continuar recebendo essas mensagens de luz, esperança e orientação espiritual. Cada vídeo é uma oportunidade de expansão da consciência e fortalecimento da fé no plano divino que rege sua jornada. Compartilhe este vídeo com alguém que você sente que também está passando por essa experiência sagrada das chamas gêmeas. Às vezes, uma única mensagem pode ser o farol de luz que uma alma precisa para não desistir de acreditar no amor verdadeiro. E agora, uma pergunta especial para você que chegou até aqui. Qual desses sinais ressoou mais profundamente com sua experiência atual? Foi a intensificação dos sonhos, as sincronicidades impossíveis, a inquietação sagrada que você sente crescendo? Ou talvez a sensação de que sua chama gêmea está passando por uma transformação acelerada? Compartilhe nos comentários sua experiência. Sua história pode ser exatamente a confirmação que outra alma gêmea precisa ler hoje para fortalecer sua fé na jornada. Somos uma família espiritual, unidos pela mesma busca do amor incondicional e da reunião sagrada. Lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Existem milhares de almas ao redor do mundo vivenciando experiências similares, aprendendo as mesmas lições, crescendo através dos mesmos desafios. E todos nós estamos sendo guiados pelo mesmo amor universal que nunca desiste de nos conduzir de volta para casa. Agradecemos do fundo do coração por sua presença aqui, por sua abertura para receber essas mensagens e por sua coragem de continuar acreditando no amor verdadeiro, mesmo quando o caminho parece incerto. Que as bênçãos do universo iluminem cada passo da sua jornada, que sua fé se fortaleça a cada dia e que muito em breve você possa voltar aqui para compartilhar conosco a alegria da sua reunião sagrada. Você é amado, você é guiado, você nunca está sozinho. Até nosso próximo encontro de almas, permaneça na luz, permaneça na fé, permaneça no amor. Namastê. Um abraço cheio de luz da equipe Riqueza Vibracional. Somos gratos por fazer parte da sua jornada espiritual.